Muito obrigado. Cumprimentando os ilustres pares, o eminente procurador José de Medeiros, damos por aberta a sessão da primeira Câmara Criminal de 23 de abril de 2024. Indago aos eminentes pares se dispensam a leitura da ata. Dispensada, ela será assinada eletronicamente. Então, desembargador Orlando, nós temos com sustentação oral só o 1 e o 2. Ok, prefeito. O 3 e o 4 declinaram, né? Então, hoje será uma sessão bem... E Vossa Excelência inicia já julgando um da pauta 004-1267. Terá sustentação oral pelo Dr. Vitor Hugo da Cruz Santos. Com a palavra, Sua Excelência. Senhores pares, se trata aqui, vou tentar resumir, de um crime de corrupção ativa. O réu aqui, o apelante, teria sido abordado pela Rotan, e nessa abordagem eles verificaram que ele trazia consigo vários comprovantes de depósitos bancários, com valores até vultosos, a pessoas físicas e jurídicas, que haviam sido realizados no caixa do Banco Bradesco. E, diante dessa situação, a denúncia expõe que o apelante teria oferecido àqueles policiais militares o aparelho celular dele, o Samsung, para que ele não fosse conduzido à delegacia de polícia. Então, o crime imputado ao apelante é da corrupção ativa. Ele acabou sendo condenado a 2 anos e 6 meses de reclusão. Eu entendo, pela análise que fiz das provas, que existem, sim, provas bastantes para manter a condenação pelo crime de corrupção. Existem as palavras de 2 policiais, invoca-se na defesa que o amigo do apelante, que teria presenciado, disse que, na verdade, o apelante não ofereceu o celular, né, como em troca de ele não ser levado para a delegacia de polícia. Mas ele disse que não teria fornecido a senha e ele teria, então, oferecido o celular para levar, para que ele fosse levado à delegacia de polícia. Uma história pouco crível, embora tenha sido afirmado pelo Marcelo, o amigo do apelante, na audiência de instrução e julgamento. Entretanto, esta afirmação dele na audiência de instrução e julgamento contradiz com o que ele afirmou perante a autoridade policial, onde ele teria dito que não viu o momento em que Orivaldo ofereceu o aparelho celular para ser liberado. Mas eu verifico que há equívoco na dosimetria da pena. O juiz acabou não reconhecendo a menoridade relativa do apelante na data dos fatos e a menoridade relativa e reconheceu indevidamente a reincidência. Ele não era reincidente à época dos fatos, porque o crime antecedeu o trânsito em julgado de uma condenação dele, que se deu poucos depois da apuração da sentença. Então, fazendo a correção da pena, ela fica estimada em 2 anos, de modo que ocorreu a prescrição. Então, eu estou desprovendo em recurso, mas, de ofício, eu estou declarando a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. É assim que estou votando, senhor presidente. Não sei se há interesse do advogado em sustentar o convite. Medeiros, fica mantido o parecer. O doutor Vitor Hugo, diante do que disse o relator, dispensa
a sustentação oral, né, doutor Vitor? Positivo, desembargador. Eu fiz a revisão, estou de acordo com o voto eminente de desembargador Marcos Machado. Só aquele apontamento que eu acho que já o fiz, né? Nesse caso, dependeria de transjugado para o Ministério Público, né? Com acordo, não é isso? Mas ele quer recorrer ao desembargador Marcos. O recurso É só da defesa. É só da defesa. sim, mas eu quero me referir à própria Procuradoria. Eu só tenho esse pensamento, né, de que, inclusive até com nota no caso de apontamento da prescrição, caso se opere por trânsito julgado. Eu entendo que deveríamos cumprir aí o esgotamento da via recursal em relação ao Ministério Público, que tem, né, a legitimidade de recursão. Com essas ponderações, ao voto mérito, eu estou de acordo. Unanimidade, proveram o recurso nos termos do voto do relator. É assim a conclusão do julgamento, doutor Vitor. Muito obrigado pela presença e tenha uma boa tarde. Desembargador Marcos, Vossa Excelência relata e vota o 1498. O advogado a sustentar é o doutor Ian Diego Souza Timóteo de Almeida. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado. O Jean Pablo Rodrigues Feliciano Franco, por Nascimento Mendes, foram condenados por tráfico de drogas a 1 ano e 8 meses de reclusão, no segundo a 2 anos e 6 meses de reclusão, ambos em regime inicial aberto, com substituição de pena privativa por restício de direitos. Alegam a nulidade das provas decorrentes de busca e apreensão veicular, sob a assertiva de que não haviam sido autorizadas e não havia fundadas suspeitas. O Frank também alega a nulidade das provas em que os policiais não tinham autorização para ingresso domiciliar. Isso por conta da decorrência da diligência, a veicular para domiciliar. No mérito, o Jean Pablo coloca-se como usuário e o Frank alega que não haja provas suficientes para a condenação, mas também se coloca como usuários. Além do pedido de anulação e, consequentemente, absolução por conta das diligências, subsidiariamente pedem a desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28. O motoria no São Joaquim e a Procuradoria, parecer aqui do doutor Amarildo Pachone, pelo desprovimento de recurso. Ao relator. Partido parecer, Excelência. Doutor Ian, Vossa Excelência falará no nome do apelante Frank, né? Exato, Excelência. Só uma questão de ordem, doutor. Não está sendo transmitido no YouTube, não sei o que houve. É que tem uns alunos que queriam assistir a sessão. Não, deve estar sendo... Foi regularizado já, doutor. Teve um probleminha no início, mas já está transmitindo. Estou com o YouTube aberto aqui. Vossa Excelência tem 15 minutos, mas podendo ser um pouco breve, nós ficaremos gratos. Com a palavra, então. Obrigado, Excelências. Cumprimento aí a todos os presentes, desembargador Orlando Perri, o relator, doutor Marcos Machado, Paulo da Cunha, doutor José Medeiros. Excelências, trata-se de um recurso pelo apelante Frank, em que, só resumindo a dinâmica dos fatos, houve, doutor Orlando, uma busca e apreensão ali, uma abordagem num veículo que estava num distrito a mais ali de 60, 70 quilômetros da cidade, em que foram abordados o Juan Pablo e mais um usuário, né? Que esse usuário falou que já comprou droga
uma vez do assistido aqui, do Frank, né? Então, percebam, com base numa informação de um usuário, numa abordagem policial, numa estrada vicinal, na zona rural, os policiais, com essa informação, se dirigiram à casa do Frank, disseram que ele autorizou a entrada, mas não há nenhum documento que prova essa entrada, excelências. Não há um vídeo, nada, nenhum elemento, apenas as palavras dos policiais, e adentraram lá e acharam lá 71 gramas de entorpecente e mais um ácido bórico. Né? O que se discute essa defesa é justamente o que já vem o STJ há tempos decidindo, que é pela nulidade de provas. Não basta uma denúncia anônima ou uma denúncia de um usuário e os policiais pura e simplesmente invadirem casas das pessoas, né, onde tenha uma proteção constitucional, para ir realizar busca e apreensão e, se achar alguma coisa ali, tipificar como tráfico. Então, o que pugna aqui a defesa, pela teoria da árvore dos frutos envenenados, the fruit of the poisonous tree, que sejam essas provas anuladas, né, em razão dessa invasão domiciliar, que partiu, doutor Orlando, por uma afirmação do então usuário, que estava num veículo, numa estrada vicinal, que teve uma abordagem policial. Ou seja, agora, o STJ já há tempos vem decidindo a respeito disso. Esse tribunal também já se debruçou sobre essas matérias. Não é permitido esse tipo de busca, né, e apreensão aí em casa sem qualquer mandato judicial. Né? Então, diante disso, a defesa pugna por reconhecimento dessas nulidades, porque partiu de uma denúncia, ainda que não anônima, mas de uma denúncia de uma abordagem que não tinha nada a ver com esse assistido Frank, e que esse que falou, excelência, só disse o seguinte, que uma vez já comprou. Então, não tinha nem relacionado que aquela droga que foi encontrada com o Juan Pablo poderia ter sido o Frank que teria vendido ou não. Né? Então, com base nessa informação, os policiais foram lá, sem nenhum mandato, sem nenhuma cautela, adentraram o estabelecimento, a casa do assistido e acharam lá uma quantidade pequena de entorpecente e uma quantidade lá de ácido bórico. Em razão disso, a defesa impugna por reconhecimento dessa prova, né, como ilícita, e a nulidade das outras provas aí por derivação, né, nesses termos, pede-se deferimento. Muito obrigado, doutor Ian, e a palavra retorna ao desembargador Marcos Machado. Me parece, então, que assenta-se a defesa na tese preliminar, né, em relação ao mérito, provas existentes e a tese de consumo ou de uso recreativo não foi abordada. Antes da análise da busca e apreensão domiciliar, o recorrente Jean Pablo suscita a nulidade da busca veicular. Sabemos que o Supremo Tribunal Federal, o próprio STJ, em relação à busca veicular, não opera o mesmo rigor em relação à chamada fundada suspeita. Neste caso, o veículo estava estacionado na rodovia à noite, no lugar erro, e quando a viatura se aproxima, eles se arrancaram do carro. E nesse sentido é que houve aí a abordagem e, naturalmente, a busca veicular, e derivou a apreensão de maconha e cocaína, pasta base, pequenas quantidades, mas embaladas para venda no varejo. As circunstâncias concretas conduzem ao cumprimento por parte dos policiais das obrigações de controle e fiscalização, sobretudo de suspeita daquela situação que não é comum. E, nesse ponto, as liberdades individuais, em tese, se confrontam aí com o dever público, né, de exercício simples e recorrente da atuação da segurança pública.
essa ocorrência ela justificou-se pela própria apreensão e aqui se registra que não se exige certeza de ocorrência de delito, até porque poderia ser, inclusive, porte de armas. Então, nesse ponto, assentando-me na jurisprudência do próprio STJ, preliminar rejeitada. É como vou. Com o voto eminente desembargador Orlando, Estou de acordo, senhor presidente. também estou de acordo. Na sequência, se buscou a apuração baseada na abordagem pessoal e veicular da origem da droga. E, nesse ponto, a identificação, sim, do apelante Franco como aquele que fornecia drogas. Essa busca domiciliar, não há registro algum de ter sido negado ou de ter sido forçado. Se encontrou também cocaína, dinheiro e ácido bórico, razão pela qual se identificou ali como ponto de venda de drogas que foi revelado nas diligências anteriores. Crime permanente, apego-me aqui na posição recente do Supremo, no sentido de que essas situações que envolvem diligências anteriores justificam, sim, a continuidade da diligência. Foi, sim, buscada a presidir, foi levantada o endereço corretamente do local onde se havia sido identificado como ponto de venda de droga, e, nesse contexto, a apreensão a posteriori da droga. E, assim sendo, o próprio STJ tem colocado em julgamentos que foram, de alguma forma, interpretados pelo Supremo Tribunal Federal, a necessidade das instâncias ordinárias identificarem a legalidade da ação policial e, obviamente, da obrigação que os policiais têm de cumprirem o ofício e apurar o ilícito como um todo. Nesse contexto, eu não identifico aqui ilegalidade. Portanto, o preliminar também rejeitado. Desembargador Orlando, Com o relator. também com o relator. O ponto de discussão envolve aqui se há provas ou não da traficância. Neste cenário, todas as diligências demonstraram a existência de materialidade e, embora não se trate de uma quantidade expressiva, mesmo porque se reconheceu o tráfico privilegiado, estão, inclusive, em regime aberto, em penas substitutivas ou estilo de direito, nós estamos falando de pasta base, que exige o refino, a destinação, obviamente, em pó. Essa transformação, por si só, ela não envolve, em regra, o consumo final, embora ela é um produto que pode ser misturado com bicarbonato e gerar o próprio crack, mas não há elementos aqui de abordagem ou de identificação que estavam simplesmente sob posse ou porte de arma, ou melhor, porte de droga para o consumo. De modo que me parece acertada a decisão de primeiro grau, não há, por parte dos recorrentes, nenhum elemento que permitisse a caracterização da condição de usuário, a não ser se tivéssemos isoladamente observado a quantidade da droga, de modo que eu estou, nesse contexto, preservando a sentença e, por consequência, desprovendo os recursos. É comum. Como voto eminente desembargador Orlando, Com o relator, senhor presidente. eu também acompanho o relator. Doutor Ian, fica assim o julgamento. Preliminares, a conclusão. Preliminares rejeitadas
e no mérito desprovido. Decisão unânime, de acordo com o parecer. Muito obrigado e tenha uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Desembargador Marcos, Vossa Excelência pode relatar o 3, que é o 003-208, recurso de apelação criminal. Não terá sustentação oral. Aqui envolve um crime de falsidade ideológica, com quantidade delitiva, com pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, também substituída. A discussão aqui é sobre inexistência de materialidade e autoria. Pugna-se pela absolvição, parecer e as contrarrazões pelo desprovimento, parecer aqui do doutor Domingos Sávio. Essa questão, esse fato, ele envolve uma postura de um servidor, um dentista, que não trabalhava. Tá? Ele simplesmente ia fazer registro de ponto, tinha uma carga horária semanal de 20 horas semanais, e ia apenas lá fazer o registro, né? Que voltava, e isso ficou absolutamente apurado, não só e administrativamente, mas por conta de relatórios de monitoramento, fotografias, e, nesse contexto, se deflagrou a investigação, creio eu, para, inclusive, rescisão do vínculo. A conduta está absolutamente provada, uma vez que ele ia acessar os pontos, né, de presença sem lá estar, fazendo crer que estava trabalhando. Caracterização do crime, trago aqui jurisprudência do Tribunal de Minas e também do TRF3, a respeito de casos semelhantes. São 30 horas que, absolutamente, não se descumprida. A negativa de autoria pura e simples não tem único elemento que provasse que não teria assim ocorrido. Estou aqui, portanto, consequência lógica, mantendo a sentença, desprovido o recurso, como voto. Como voto eminente, desembargador. De acordo. De acordo. Eu não tomei o parecer do Medeiros, mas fica mantido o parecer, né, do doutor José Medeiros? Sim, já manifestei aqui. Ah, tá. Pela Então, manutenção. também estou de acordo, a unanimidade, desprover o recurso nos termos do voto do relator. Vossa Excelência continua, desembargador Marcos, com o 4 da pauta. Operação do Diogo da Silva Dantas, condenado por tentativa de roubo, a 3 anos e 8 meses, em regime semiaberto. Ele alega que outro comparsa que efetuou o disparo e busca afastar a caso de aumento. Pura e simplesmente esse é o recurso. Promotoria e Procuradoria pelo desprovimento. E veja, esse caso aqui nós já julgamos, né? Mas havia um pedido de sustentação oral e a Secretaria não observou e nós acabamos proferindo a decisão. Eu acolhi os embargos para julgar e permitir que o advogado expusesse aquilo que é de direito e ele declina. Ele declina. Trocou os embargos, nós anulamos, ele declina. Então, este é o típico de caso que fere a ética, viola o dever elementar de prestígio e respeito do advogado ao sistema de justiça. É um ato contrário à economicidade, à celeridade, sem qualquer justificativa, se declina. Eu vou apenas repetir aquilo que foi julgado por nós, desprovendo e ratificando e novamente apresentando as razões já acolhidas à unanimidade para desprover o recurso. Desembargador Orlando. De acordo, senhor presidente. Bem, estou de acordo. Conclusão, a unanimidade desprover o recurso nos termos do voto do relator. Desembargador Orlando, Vossa Excelência tem o 5 e o 6 da pauta. Não haverá sustentação oral. Sim, senhor presidente, a questão é muito simples. A pena foi fixada em 2 anos e 4 meses, mas, entretanto, o juiz fixou o regime fechado diante da reincidência. Quer dizer, passou da mão. Então, o regime correto seria
Semiaberto. o semiaberto, de modo que eu estou, nesta situação, eu estou concedendo a ordem de habeas corpus para modificar, né, o regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto, e concedendo, então, o direito de ele recorrer em liberdade, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares que eu acabei concedendo em sede de liminar. É assim que estou votando. De acordo com o parecer, né, desembargador? Não, o parecer foi pela não admissão do habeas corpus, né, o argumento de se tratar de sucedâneo recursal, e no mérito pela denegação da ordem. Mas não teria sentido aqui ele aguardar o processo, o processo recolhido, né? Fica mantido o parecer, desembargador doutor Medeiros? Sim, fica mantido, excelência. Ah, Espero que não seja meu. Não, tá. Tá Volinski. Desembargador Marcos, como vota? De acordo. A unanimidade concederam a ordem nos termos do voto do relator. Os 6 agora, desembargador Orlando. Olha, neste caso aqui é uma organização criminosa, é a Operação Tarântula, crimes de estelionato digital. Ele invoca, neste caso, nós já denegamos a ordem para o paciente, onde apreciamos a legitimidade da prisão preventiva decretada, e agora ele invoca que o juiz, ao término da instrução criminal, ele acabou substituindo a prisão preventiva dos Corréu Alex José Proença e Alex Júlio Brinco por outras medidas cautelares. E ele invoca, então, a extensão do mesmo benefício concedido. Mas a situação do paciente é diversa daqueles que o juiz acabou concedendo a liberdade provisória após o término da instrução. Inclusive, o juiz deixa muito claro na decisão dele que a situação do paciente é diversa daqueles outros corréus, além de ele já ter reiteração delitiva. De modo que eu estou, em consonância com o parecer, denegando a ordem. Mantido, excelência. Mantido o parecer, desembargador Marcos. De acordo. Ordem denegada à unanimidade nos termos do voto do relator. Minas Pares, pela pauta já está esgotada. Não tem... Excelente. Então, agradecemos a presença de todos, que tenham um bom restante de tarde, e estamos encerrando a sessão.